Olá, galera do Colégio Estadual Cívico-Militar Presidente Vargas. Que momento, hein? A turma do sexto ano não só sobreviveu, mas mandou muito bem no primeiro trimestre de História com o professor Robson. Essa nossa revisão aqui é justamente para celebrar esse protagonismo incrível de todo mundo e repassar as grandes conquistas até agora. Bom, vamos dar uma olhada no nosso diário de missão. A gente passou por 5 etapas fundamentais: a máquina do tempo, a saga da humanidade, os agentes da história, as primeiras civilizações e, claro, as missões futuras. Então, começando pelo começo. A máquina do tempo, encarando a história como ciência. E aqui logo de cara já vem aquele primeiro nó na cabeça. Sabe o tempo cronológico? Aquele dos relógios e calendários que a gente inventou? Então, ele é bem diferente do tempo histórico. A turma aprendeu a olhar muito além dos números e focar no que realmente importa, as grandes mudanças e aquelas rupturas absolutas que transformam as sociedades ao longo dos séculos. Mas para investigar esse tempo histórico, precisa de equipamento, né? E o mais legal é que o famoso kit do historiador não tem nada a ver com o jaleco branco de laboratório. A gente está falando de fuçar documentos antigos, investigar objetos, tirar a poeira de fotos e memórias. Analisar tudo que é patrimônio material e imaterial virou a principal ferramenta nas aulas do professor Robson. Cada pedacinho desses ajuda a montar o enorme quebra-cabeça do passado. E sabe qual é a regra de ouro de toda essa jornada? Tudo deixa pistas, exatamente. Caçar e decifrar essas pistas é a grande base de qualquer investigação científica real. Com isso na cabeça, a equipe já estava mais do que pronta para seguir viagem. Seguindo em frente, chegamos na saga da humanidade, do fogo aos metais. Acompanhar essa evolução é tipo assistir a um filme épico. Na Era 1, o Paleolítico, a gente vê os nossos ancestrais vivendo como nômades e, uau, dominando o fogo. Um salto para a Era 2, o Neolítico, e, bum, a maior transformação de todas: a agricultura e a sedentarização. O pessoal começa a se fixar na terra e surgem as primeiras vilas. Por fim, a Era 3, a Idade dos Metais. A tecnologia dá um salto gigante. O uso do bronze e do ferro muda o jogo completamente para fabricar ferramentas, melhorar as defesas e expandir o comércio. E aí chegamos num ponto de muito orgulho. Os agentes da história, deixando uma marca. Gente, foi aqui que a mágica aconteceu na prática com o inesquecível projeto de arte rupestre do sexto ano. O professor Robson botou todo mundo com a mão na massa, literalmente. Desenhar o próprio dia a dia, que ficou super legal naquele vídeo compilado por ele, foi uma baita aula sobre preservar a memória. A turma provou que ninguém ali é só observador. Esses desenhos são registros culturais inestimáveis de uma turma que é agente ativa para o futuro. E depois de olhar para o nosso próprio cotidiano, a máquina do tempo expandiu para o mundo todo de novo. Em 2 passos incríveis, oceanos enormes e continentes foram cruzados para a gente entender as complexas teorias de povoamento. Investigamos direitinho como esses primeiros grupos viajaram pelo globo até chegar e povoar o nosso continente americano. É muito fascinante pensar em como a humanidade alcançou essa parte do mundo. Caminhando para a reta final do trimestre, temos as primeiras civilizações estabelecendo a lei. Pensa bem, com tanta gente vivendo junta depois da sedentarização, as coisas precisavam de muita organização para não entrar em colapso, né? E isso nos leva direto para a Mesopotâmia, aquela famosa terra entre rios. Foi exatamente nesse berço milenar que rolou a invenção da escrita e apareceram as primeiras leis organizadas de verdade. Tudo ficou super estruturado, ditando as regras do jogo para grandes grupos conviverem. Um fechamento absoluto com chave de ouro para o trimestre. Mas olha, a nossa máquina do tempo nunca desliga. Agora é preparação para o futuro, porque o segundo trimestre já está aí. E para manter todo esse sucesso, anotem a listinha do professor Robson. Foco e disciplina lá no alto, sempre. Confiram as atualizações no Google Sala de Aula e, claro, completem todos os desafios na plataforma Wayground. Encarem o Wayground como aquele momento de subir de nível, ganhando experiência para a próxima grande aventura. Beleza? Para fechar, fica aquela pulga atrás da orelha. Com a nossa máquina do tempo abastecida e essa equipe de detetives do sexto ano voando baixo, quais grandes mistérios e quais novas civilizações a gente vai descobrir agora no segundo trimestre? A capacidade dessa turma de fazer coisas grandiosas já está mais do que provada. Preparem-se, porque tem muita investigação fascinante a caminho. Até a próxima missão!